Este é o Free Speech. Bom, vamos falar da redução dos preços para as portagens em todo o país. E será que o governo do Chapo realmente decidiu fazer aquilo que o povo quer, que é baixar o custo de vida, e assim Frelimo vai continuar sendo bem vista por toda a sociedade? A impressão que eu tenho é de que, já que a sociedade não demora a ser enganado, possivelmente haverá uma grande parte da sociedade sendo manipulada por estas reduções. As perguntas que nós temos que colocar antes de começarmos a celebrar isto aqui é: o que é que mudou efetivamente para levar o governo a reduzir os preços das portagens? Porque a infraestrutura que era usada continua a mesma, as estradas são as mesmas, a infraestrutura das portagens é a mesma. Então, qual é a variável que mudou para o governo vir e reduzir os preços das portagens? Mas então você não queria a redução? Não, eu estou dizendo que temos que ter muito cuidado com as medidas que são tomadas por decretos de políticos. Se o preço das coisas pudesse ser mudado pela vontade do político, já teríamos feito isso há muito tempo, sem precisar fazer greve, sem precisar fazer manifestação. A verdade é que existe o preço real de cada bem e de cada produto. E quem define este preço não é o político, não é o governo. Estão a perceber? É o mercado livre. São as pessoas comprando e as pessoas vendendo. São as pessoas fornecendo um serviço e as pessoas usando aquele serviço. Estes aqui são responsáveis por definir qual será o valor, o preço real que se paga por algo, por um bem, por um produto. Então, o que é que o governo está fazendo aqui no meio? Como sempre, distorcendo as coisas e criando um gargalo que nunca se resolve. Uma das coisas que as pessoas gostam de ver aqui em Moçambique é o governo fazendo subsídios para esse tipo de coisa, para o transporte, por exemplo. As pessoas acham isso uma beleza, o governo subsidiar o transporte. Não, o governo não está resolvendo nenhum problema quando subsidia o transporte. O governo está simplesmente adiando um problema que vai explodir mais à frente com mais força. É exatamente isso, porque o governo está distorcendo o verdadeiro preço que deveria se pagar por aquele bem ou por aquele serviço. Então as pessoas saem e celebram. Mais uma vez, preste atenção neste vídeo e fica aqui comigo. Se não é inscrito, aproveite, se inscreva, porque não é hora de celebrar, é hora de nos perguntarmos se o preço das coisas pode ser mudado pela vontade do Chapo. Eu quero que mude o preço do cimento também. Eu quero que mude o preço do carro também. Então, a perceber o problema que é, antes de celebrarmos isto, temos que entender que se o governo hoje aparece a dizer que está a reduzir o preço das portagens, ou então estavam a nos roubar antes. E se estavam a nos roubar, tem que aparecer o responsável que criou este esquema que permitiu que por muito tempo se roubasse a sociedade. Estão a perceber? Tem que aparecer essa pessoa. Não podemos simplesmente aceitar, reduziu o preço, então está tudo bem. Por que reduziu? Qual é a variável que mudou? Porque se não mudou nada, estavam a nos roubar. E se não estavam a nos roubar, então estão a criar mais um problema agora, que é apaziguar as pessoas com uma medida política e não uma medida que realmente vem do mercado. Ou seja, a redução dos preços é uma tentativa populista de conter as pessoas para as pessoas ficarem de bem com a Frelimo e com o Chapito. Isto é um problema. Significa empurrar o problema para ele estourar mais à frente. Nada garante que a redução das portagens vai afetar, por exemplo, o preço que é cobrado pela viagem. Além do mais, eu não consegui entender qual é a lógica que eles usaram efetivamente para fazer estes abates. Se você for a ver, vai perceber que em termos de percentual de redução, há uma grande diferença e em alguns sítios há uma coisa que não dá para perceber. Por exemplo, você vai ver que onde era um grande valor, houve uma grande redução. E onde era um valor assim pequeno, houve quase que uma redução insignificativa ali. Então, temos que parar de andar a pensar que o governo resolve o problema das pessoas. O governo não resolve nenhum problema. O governo aparece para criar problemas. Temos que tirar da nossa cabeça a ideia de que é o governo que está a reduzir o preço. Não.
Não, o governo não está a reduzir nada. O governo, das duas, uma. Ou o governo está a nos roubar, ou o governo está a criar mais um problema que vai se manifestar à frente. Se o preço real das portagens é o que nós estávamos a pagar anteriormente e agora o governo apareceu a reduzir o preço das portagens, alguém está a pagar a diferença. Vocês concordam comigo? Ou vocês acham que não, porque o governo disse o preço mudou por si só, tudo mudou, todas as variáveis mudaram, porque o governo escreveu com caneta. Não, meu amigo, o preço real da coisa continua aquele. Então, se o preço real continua aquele, significa que entre as concessionárias, por exemplo, e o governo, houve uma negociação para as portagens dizer, ok, aceitamos este preço entre os nossos usuários, mas entre nós e o governo, tem que haver um combinado aqui. Alguém está a pagar. Essa pessoa que está a pagar não é o governo, porque o governo não trabalha, o governo não tem empresas. O governo pega o dinheiro da sociedade. Lembram-se quando apareceram a dizer que estão a reduzir o preço de combustível? Eu perguntei, tá certo, estão a reduzir o preço do combustível? Qual é a base para reduzir o preço do combustível? Quais são as variáveis que mudaram no mercado internacional de combustíveis? O Impisa não conseguiu dizer nada. Eu disse, não havia nada que explicasse o que eles estavam a fazer. Isso significa que eu não queria redução? Não, eu quero redução. Eu quero que as coisas estejam baratas. Mas as coisas têm um preço. E o problema é o governo aparece para distorcer a informação real das coisas para poder manipular a sociedade. Então, esta redução, para além de mostrar uma derrota do próprio governo, porque isto é sim uma derrota, porque se as pessoas estavam a reivindicar o alto custo de vida, principalmente também no que diz respeito ao custo do transporte, e o governo agora veio com estas medidas, embora sejam medidas erradas, na minha opinião, significa que o governo cedeu. Só que não há nada para se celebrar, porque o governo nunca faz nada para beneficiar as pessoas. Alguém está a pagar a diferença do preço real que custa usar esta exportagem, esta infraestrutura. Estão a perceber? E não fiquem a celebrar pensando que é um governo de bem que reduziu. O preço não é magia, meu amigo. O preço é preço. Em algum sítio estamos sendo roubados para compensar esse custo. É assim como esta coisa funciona.